Livro de Gênesis 37. Uma passagem bastante conhecida. Quem aqui já não ouviu falar a história de José? Eu amo cada versículo da Bíblia, mas a história de José é a que eu mais admiro, a que mais fala comigo. E essa semana, eu estava fazendo alguma coisa em casa e eu vi passando uma cena na televisão, E a gente sabe que aquilo ali tudo, a gente sabe que é ficção, Eles fazem aquela cena toda e eu estava ali deitada e eu imaginando, eu fechava meus olhos e imaginando essa história de José. Quando você vai ler, é o começo de tudo, é o livro de Gênesis, que é a criação. O pai de José se chamava Jacó. Jacó, ele foi para outro lugar fugido porque seu irmão queria matar ele, porque ele tinha recebido a bênção da primogenitura, não é isso? E ele fugiu e ele foi para outro lugar, para os parentes de sua mãe. E chegou lá, ele encontra Raquel, encontra Lia, como você sabe da história. E ele trabalha para poder se casar com uma Raquel. Depois ele é enganado por Labão. E aí ele vai e trabalha de novo. E aí consegue se casar com a Raquel, a mulher a qual ele desejava, a mulher a qual ele amava. E quando vem a história, a Bíblia fala que Lia começa a gerar filho, Lia começa a dar filho, depois pega sua serva e Raquel não podia gerar, porque o Senhor tinha cerrado a madre de Raquel. E aí pega suas servas, ele se deita com suas servas e vai nascendo filhos e mais filhos, só que Raquel ela não gerava. Aí quando você vai ler no finalzinho, diz que Deus se lembrou de Raquel e concede a ela um filho. E Deus dá a Raquel o José e o Benjamim. E quando você vai ler a história aqui, Raquel já não existia, Raquel já era morta. E aí aquele José ele vivia ao lado dos seus irmãos. Mas José e Benjamim era filho de Jacó, da sua velhice, da mulher a qual ele amava, de Raquel, a qual ele desejou desde o início. Então Jacó, ele tinha um carinho a mais por José. E ele ia apacentar as ovelhas de seu pai, e ele trazia mal fama. Eu não sei o que é que os irmãos de José faziam. Eu não sei se eles agiam de uma forma diferente, se eles falavam algo que não deveria, fazia algo, mas todas as vezes que eles saíam para apacentar as ovelhas, José, ele vinha e contava a seu pai algo a qual os seus irmãos aprontavam. E ele começa a contar, e vai se lendo a história, e Jacó faz uma túnica com todas as cores e entrega a José. E quando ele pega essa túnica, faz e entrega a José, cria-se uma inveja mais contra os irmãos de José. E eles já não gostavam de José. Eles não queriam conviver, eles não queriam José perto deles. E aí teve um dia que estava todo mundo se assentado, comendo, e José fala: eu tive um sonho, eu sonhei que o molho que vocês um dia irá se ajoelhar perante mim. Em outras palavras, e aqueles irmãos muito se ira, muito ficam indignados e falam assim: como é que pode? Nós, os mais velhos, iremos se ajoelhar perante você? E eles ficam muito indignados, muito retado com aquilo a qual José, e começa a chamar José de sonhador. Lá vem o sonhador. E eles começam a zombar de José. Dizer: você está sonhando, mas quando você vai ler, José, ele conta para seus irmãos e conta para seu pai. E quando você vai ler, diz assim: e o seu pai guardou aquilo no seu coração. Jacó, ele guardou o sonho a qual José ele tinha, porque Jacó, ele conhecia cada um dos seus filhos. Ele sabia a índole de cada um do seu filho. E ele sabia que José tinha algo diferente. E
irmão tinha inveja de José. E ele guarda esse sonho no seu coração. E os seus irmãos saem, vai apacentar as ovelhas. E Jacó chama: meu filho, vai lá ver onde estão os seus irmãos. Vai lá porque eu preciso ter notícia dele. E a Bíblia fala que eles vão e José vai atrás dele e começa a perguntar em Aodo: você viu meus irmãos onde eles se encontram? E quando eles veem José de longe, eles começam a planejar o que vão fazer com José. E ele começa a dizer: olha, acho que entre eles diziam assim: o que vamos fazer? Vamos matar? O que vamos fazer contra ele? Vamos dar uma surra? Vamos bater nele? Vamos jogar ele aqui nesse mato, nesse deserto? E eles começaram a planejar o que eles iam fazer com José. E começaram a dizer: ali vem um sonhador. Ali vem aquele que sonhou, que disse que nós íamos se ajoelhar perante ele. E eles começaram a planejar. Mas eles não sabiam que o Senhor, ele já tinha decidido o futuro de José. Eles não sabiam que o Senhor já tinha um propósito na vida de José. Não sabia eles que o Senhor já tinha escolhido José para ser governador do Egito. E aí eles começam a planejar. E quando José ele chega, um dos irmãos fala assim: não vamos matar não. E jogaram José em uma cova, em um poço. O poço estava seco. Se o poço estivesse cheio, José morria afogado. E aí eles lançaram José e começaram a discutir o que é que eles iam fazer. Imagine José dentro daquele poço e os irmãos em cima, planejando o que ia fazer. Aí um dizia: mata. O outro: vamos largar ele aqui para algum bicho morder ele, matar ele, comer ele aqui mesmo. E eles começam a planejar. E a palavra diz que vem os mercadores. E eles decidem vender José para o Egito. E José ele é vendido para o Egito pelo seu próprio irmão. Por aquele que comia na mesa. Tem muita gente que usa essa palavra e fala assim: é aquele que come na minha mesa. Nem todos nós podemos confiar. Mas eu quero te dizer que o Senhor ele tinha um propósito na vida de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos por aquele a qual comia junto com ele. Por a qual dormia debaixo do mesmo teto que ele. Por aquele a qual era seu sangue. E ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido como nada, porque o escravo naquela época só servia para trabalhar e fazer mais nada. Apanhar, tomava chicotada, não existia. E aí ele foi vendido como escravo e foi levado para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar. E quando você vai ler a parte, quando ele chega na casa de Potifar, Potifar acha graça, José acha graça aos olhos de Potifar. E ele entrega tudo na mão de José. Ele fala assim: cuida da minha casa, cuida do meu celeiro, cuida das minhas finanças, cuida de tudo. Era escravo, igreja. Ele era um escravo. Como é que um homem ia dar confiança a um escravo? Porque ele viu que em José tinha algo diferente. Ele viu que José possuía algo diferente. E ele compra José e entrega tudo a José. E José começa a tomar conta. O que eu acho lindo quando você vai ler e fala assim: prosperou o Senhor tudo quanto Potifar tinha por amor a José.